palavra do Senhor nos diz assim, vamos ler com atenção. As palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. E durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, antes de você nascer eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhes ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Amém? Abaixe sua cabeça, vamos pedir a direção do nosso Deus. Querido Pai Todo-Poderoso, nós aqui reunidos em Teu nome, sabemos, ó Pai, que o Senhor se faz presente, pois assim nós cremos, ó Pai. Pois o Senhor assim nos garantiu que diante do Teu povo o acompanharia de fé em fé, de glória em glória, tendo a Tua fidelidade, a Tua misericórdia nos alcançando dia após dia. Aqui está o Teu povo, ó Pai, aqui está a Tua palavra. Nós rogamos para que desde já o Senhor fale poderosamente ao nosso coração e nos guie para o centro da Tua vontade, ó Pai. Nos ajude a vencer os nossos temores, nos ajude a vencer as nossas ansiedades e alimente o nosso coração nesta noite de esperança. Uma esperança que nos move, uma esperança que nos encoraja, uma esperança que nos torna conscientes, ó Pai, do quanto nós somos preciosos para o Senhor e do quanto o Senhor, ó Pai, assim deseja nos usar em Teu nome. É assim que nós oramos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Eu não sei se você gosta de ficção, de literatura, mas um dos principais histórias que nós tivemos aqui, de romances literários na história da humanidade, foi o famoso Senhor dos Anéis. E no livro A Sociedade do Anel, nós temos um hobbit, que é um dos principais personagens da trama. O nome dele é Frodo. E ele vai, em determinado momento, ser escolhido para ir a um determinado lugar com uma missão um tanto quanto difícil. Esse lugar se chama Mordor, e a missão de Frodo é pegar o último anel do poder e levar até esse local e destruí-lo. Mas Frodo, eu incentivo muito a buscar conhecer um pouco mais da história, ele é um tanto quanto frágil. Ele não é alguém que tem capacidades físicas que tornem ele alguém assim apto para fazer uma missão, pelo menos aos nossos olhos, assim, tão difícil como essa. E quando ele recebe esse chamado, ele é escolhido, ele diz o seguinte: não sou talhado para buscas perigosas. Gostaria de nunca ter visto o anel. Por que veio a mim? Por que fui escolhido? Em resposta, Gandalf, que é um dos principais magos da Terra-média, o universo que ocorre essa história, ele vai responder o Frodo, que está inquieto quanto a esse convite, da seguinte forma: perguntas desse tipo não podem ser respondidas. Pode ter certeza de que não foi por méritos que outros não tenham. Pelo menos não por poder ou sabedoria. Mas você foi escolhido e, portanto, deve usar toda a força, coração e esperteza que tiver. Talvez para você que não esteja familiarizado com esse universo da literatura aí, vai concordar comigo a despeito de filmes ou livros que nós estamos lendo, e a despeito deles não serem autoritativos para a nossa vida, nós sabemos que de alguma forma eles representam muitas coisas comuns a nós, não é? Às vezes você assiste um filme, vê uma cena e diz: me identifico com esse personagem. Se eu tivesse na posição dele, acho que eu teria o mesmo sentimento. E é interessante porque esse pequeno relato que eu trouxe para vocês traz algo muito comum a mim e a você. Nós muitas vezes nos sentimos incapazes. É ou não é? Diante de grandes desafios que a vida coloca para nós, dos mais pequenos na nossa formação até os grandiosos que nós encaramos, nós muitas vezes somos pressionados ao olharmos para as nossas capacidades e para aquilo que está diante de nós.
Quem aqui nunca teve aquela crise de ansiedade por ir apresentar o trabalho da escola, gente? Eu tinha muito. Naquele momento de você fazer seminário, você vai ter que falar pelo menos 5 minutos. Você não consegue falar nem 30 segundos. Na faculdade ainda, que você tem que se posicionar e etc. Tal, é um tanto quanto desafiador também. Mas como não dizer da tarefa de ter filhos em um mundo de trevas? Eu não sei você, mas eu já dei aconselhamento para pessoas que colocaram na mesa o seguinte: eu não quero ter filhos porque o mundo é mau. Você já deve ter escutado isso alguma vez. E aí, trazer uma criança para esse mundo tão mau, e o desafio de educar uma criança em um mundo mau, eu não me sinto capaz e preparado para isso. Talvez você tenha desafios no seu trabalho. É aquele momento onde a expectativa que se tem é que em determinado problema você seja a solução. Ou talvez como não pensar na igreja, né? Quando a gente se depara com os grandes dilemas da vida ministerial. E a gente se sente muitas vezes incapaz, aos olhos humanos, de poder lidar com isso. A gente poderia ficar aqui, meus irmãos, contando vários exemplos aqui, de como nós muitas vezes nos deparamos aos desafios da vida e nos sentimos incapazes. Nos sentimos até com um sentimento igual do Frodo, do Senhor dos Anéis. Por que eu? Porque eu fui escolhido? Porque eu, justamente na minha história que estava tudo tão bem, eu fui o sorteado da vez para lidar com um dilema como esse. Antes que você se pergunte o que tudo isso tem a ver com o texto que nós estamos lendo, Jeremias é um exemplo bíblico disso. É um exemplo de tantos outros que nós temos, de alguém que se depara com as suas incapacidades. E a primeira resposta que coloca diante de Deus é: não vai dar não, não consigo não. E esse sentimento de incapacidade, ele é, como eu disse, comum. Mas esse texto traz para nós não só o relato de alguém que lida com as suas incapacidades, mas também a maneira pela qual nós devemos responder a cada uma delas. Porque diante das incapacidades que nós olhamos para nós mesmos, a revelação bíblica sempre nos convida a olhar para o Senhor. E eu quero já incentivar você a dizer o seguinte: as principais respostas da vida, ou as que nós precisamos, elas sempre estarão no Senhor. É sempre olhando para Ele, meus irmãos, que nós encontramos os fundamentos, os direcionamentos e tudo aquilo que a gente precisa para poder lidar com os nossos principais dilemas, inclusive esse senso de inadequação, de incapacidade, de falta de recursos, é olhando para o Senhor. E o que nós aprenderemos aqui é que Deus está interessado em nos responder, e não somente isso, mas nos agraciar com aquilo que a gente precisa para poder responder ao chamado dEle. Nessa noite aqui nós aprenderemos com o chamado de Jeremias. Eu quero que você preste muita atenção. A nossa lição de hoje é: o amor soberano do Senhor nos escolhe e capacita a cumprir seus propósitos redentivos no mundo. Simples assim. O amor que Deus tem por você te capacita, te chama a justamente cumprir os grandes propósitos que Ele tem para mim e para a sua vida nesse mundo. E a gente vai ver isso. Eu separei aqui pelo menos 3 lições que nós podemos ver nesse texto aqui. E a nossa primeira lição é de que Deus nos ama desde a eternidade. Deus te ama muito antes de você ter vindo à existência. Mas para a gente entender isso, nós precisamos nos perguntar: quem é Jeremias? E se você puder ver no início do nosso capítulo aqui, o texto vai começar dizendo: palavras de Jeremias. Já trazendo para nós que esse texto, agora que nós temos aqui para ler, o próprio livro de Jeremias, é dado a este homem, Jeremias, que é filho de Ilquias, um dos sacerdotes. Isso é muito importante porque, se a gente puder trazer uma atualização aqui, Jeremias é filho de crente, Jeremias é filho de pastor, é filho de gente que entra na sinagoga e ensina a palavra de Deus. E o ponto aqui é que isso já traz para nós que Jeremias não é alguém que é alheio ao próprio Deus. Sendo ele filho de um sacerdote, ele está imerso dentro de um universo onde falar sobre o Deus de Israel, falar sobre a obra do Senhor na história para com o seu povo, falar a respeito da lei do Senhor, não é uma novidade para ele. Jeremias não é leigo. Jeremias é alguém que conhece isso. Mas, segundo historiadores, possivelmente Jeremias era um adolescente. Um adolescente ali que, por mais que estivesse envolvido em um contexto já de fé, muito claro, ele não era um pagão, ele era alguém do povo de Deus, ele foi chamado muito novo. Mas esses 3 primeiros versos, eles não estão aqui para trazer para mim e para você detalhes minuciosos a respeito de quem era Jeremias, mas mostrar para nós que esse Jeremias recebeu uma missão, e essa missão foi de ser um profeta.
O texto vai dizer para nós assim, veja aí no verso 2. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano, e aqui Jeremias vai começar a relatar para nós reis que datam para cada um de nós aqui que estamos lendo o período pelo qual o ministério dele ocorreu. E durante seu ministério, Jeremias viveu quando a pequena Israel estava sendo jogada de lá para cá pelos grandes impérios daquele momento. Então pense o seguinte, meus irmãos, nesse período da história em que Jeremias relata aqui os seus escritos, Israel estava em um período onde ele estava debaixo do poderio de outros povos mais poderosos que eles. E os 3 grandes povos daquela época eram o Egito, a Assíria e a própria Babilônia. E o relato de Jeremias perpassa por esses 3 períodos aqui. Períodos em que nós temos, por exemplo, o rei Josias, que ele foi conhecido como um rei reformador. Ele foi aquele que resgatou a lei de Deus e muitas outras características que haviam se perdido na história com o povo. Mas se você puder ver no texto também, nós temos o rei Jeoaquim. E esse rei Jeoaquim, ele ficou conhecido como um déspota. O que é isso? Um rei tirânico. Um rei que estava apenas se aproveitando e fazendo um abuso de autoridade com o próprio povo. E nós tivemos um 3º rei, que era o rei Zedequias aqui, que de uma maneira bem simples, ele era o famoso rei marionete. Ele está lá no trono, mas quem controla é outro império. Só que é complicado que, se você vê no finalzinho do verso 3, vai dizer o seguinte: filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. Então a gente vê que a história de Jeremias, ela perpassa momentos do período em que Israel teve alguns reis, mas o relato dele terminará no momento em que esta nação é levada para o cativeiro babilônico. Eu não sei se você sabe disso, mas Jeremias é conhecido na história como o profeta chorão. O livro de Lamentações é atribuído a ele também. Sabe por quê, meus irmãos? Talvez você nunca tenha escutado isso num púlpito, arrisco eu. Mas Jeremias foi chamado por fracasso. Jeremias foi chamado para ser um profeta fracassado. Porque sua família não te apoiou, as pessoas não apoiaram, os povos não apoiaram, e ele foi fracassado, pelo menos aos olhos humanos. Olhar para Jeremias é olhar para alguém que foi chamado tão novo, para exercer um ministério que não teria frutos, pelo menos do ponto de vista das pessoas se arrependerem com a mensagem dele. E é diante disso que nós temos um profeta chorão. Mas eu acredito que vocês já tenham visto aqui na última semana, eu me atualizei com o pastor Guilherme aqui a respeito do que vocês viram sobre os profetas. Mas eu quero me arriscar a colocar algumas contribuições aqui. Mesmo sendo um profeta chorão, Jeremias, ele é um profeta de Deus. E o que eram os profetas do Senhor? Primeiramente, os profetas do Senhor podem ser resumidos como guardiões da aliança de Deus. O que isso significa na prática, meu irmão? Que todo profeta é aquele que, debaixo da autoridade da aliança que Deus colocou o seu povo, ele acusa esse povo se essa aliança é quebrada. Ele convoca esse povo ao arrependimento se essa aliança é quebrada. Então a responsabilidade do profeta, para correções históricas aqui, não é ficar sendo adivinho do futuro, tá? O profeta não está de graça adivinhando o que vai acontecer amanhã. Ele não faz isso de maneira aleatória. O profeta é alguém que conhece a lei de Deus. E que por conhecer a lei de Deus, ele olha para as situações de desobediência que o povo tem. E como boca do Senhor, ele alerta esse povo ao caminho de obediência, pelo qual esse povo receberá novamente o favor do Senhor. E Jeremias está aqui para fazer isso. A sua mensagem é carregada de juízo e de graça. Porque ele está aqui justamente para alertar um povo que está em desobediência por causa da sua idolatria. Eu não sei se você sabe, mas é no livro de Jeremias que nós temos uma das principais metáforas para o pecado da idolatria na Bíblia, a saber, adultério. A prostituição de Israel é descrita pelo fato de Israel não se dobrar ao Deus Todo-Poderoso e Criador de todas as coisas, mas aos outros deuses. Diante disso, a nossa lição de que Deus nos ama desde a eternidade, vem muito a calhar quando nós olhamos para a vida de Jeremias. Porque depois dessa introdução, o que acontece no verso 4, é que Jeremias passa a descrever como tudo começou. Eu queria que você prestasse muita atenção no que o verso 4 diz, e como ele se inicia, e depois a maneira que é descrito, a forma como Deus olha para Jeremias. Veja na sua Bíblia no verso 4, a palavra do Senhor veio a mim. Por mais óbvio que isso seja, meus irmãos, a história bíblica, ela sempre é contada debaixo da ação soberana de Deus.
A história que nós temos diante de nós aqui, que inicia em Gênesis capítulo 1, e que vai até o livro de Apocalipse, ela não é uma história aleatória. Ela não é uma história que acontece apenas de maneira autônoma por escolhas humanas. Mas a todo momento nós vemos a expressão, a palavra do Senhor veio. E Deus revelou sua palavra. Isso por quê? Porque Deus conduz todas as coisas pelo seu falar. É assim que Ele convida para que nós olhemos para Gênesis capítulo 1. Em Gênesis capítulo 1 está a autoridade de Deus, que pela sua palavra traz as coisas à existência. Faz com que a luz haja, pelo simples dizer, haja. Faz com que as coisas tomem forma. Cria o ser humano, nos dá propósito. Mas essa palavra, apesar do pecado que nós escolhemos em Adão e Eva, ainda assim triunfantemente continua a conduzir a história. E Jeremias está aqui, em um determinado momento da história, sendo levantado por Deus, como tantos outros profetas, para ser boca do Senhor para o seu povo. Isso é muito importante para nós, porque a nossa vida, ela nunca pode ser uma vida que é guiada pelas teologias culturais, não é? A gente muitas vezes vive a vida como se fosse o acaso vai me proteger, enquanto eu andar distraído. O acaso não te protege, meu irmão, o que te protege é o Senhor. A nossa vida não é obra mera do acaso. A nossa vida é obra da soberania de Deus em nós. Inclusive os nossos dias mais difíceis. Isso é muito importante para mim e para você. Sabe por quê? Porque isso mostra para nós que a nossa vida é planejada. Já parou para pensar nisso? A sua vida é planejada. Talvez tenham capítulos que você tenha vivenciado até aqui, ou capítulos que você esteja vivenciando um tanto quanto difíceis, mas se lembre de que a sua vida é planejada por um Deus que é eterno. E como que nós sabemos disso? Olha como é que o verso 4 continua. Dizendo, antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, antes de você nascer eu o separei e designei profeta às nações. Esse verso aqui, meu irmão, dá para a gente ficar 2 horas só pensando sobre ele. Sobre soberania, sobre escolha de Deus, sobre amor de Deus, sobre propósito, vocação e tanta coisa. Mas eu quero propor para os irmãos pelo menos algumas aplicações doutrinárias que nós temos e práticas quando nós olhamos para esse texto e para a vida de Jeremias. Porque quando eu falo de que nós fomos amados desde a eternidade, não é apenas dizer que o relato de Jeremias nos lembra de que Deus estava lá nos amando, mas não fez nada. Amor, meus irmãos, não se traduz apenas no que eu sinto, mas sempre e sempre naquilo que nós fazemos. E Deus revela isso pelo que Ele faz em nós e através de nós. E o que esse texto nos revela a respeito desse amor? A primeira coisa é que Deus é o Senhor da vida. A nossa vida é um presente. Estar aqui hoje é um presente, você tem que sair daqui se lembrando disso. Ter fôlego de vida todos os dias é um presente que Deus te dá. Porque muito antes da gente ser formado, Deus já tinha planos para nós. Porque nós só viemos à existência por causa da vontade dEle. Nós só nos mantemos de pé porque Deus assim quer. A palavra de Deus mesmo nos diz que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele sustenta nossas vidas por sua palavra. Mas não somente isso, meus irmãos. Sabe o que esse texto nos mostra também? Que o feto é uma pessoa. O feto em um ventre, ele é uma pessoa. Isso é muito importante para nós, sabe por quê? Porque mesmo sendo um feto, já é amado. Já é objeto do amor de Deus. Sabe o que isso nos ensina? Não apenas a defender a nossa fé e a defender a vida, mas traz para nós consolo. Consolo porque de maneira misteriosa e repleta de graça, a sua existência, quem você é, ser do amor de Deus, não é algo que acontece só apenas quando você saiu de um ventre. Não apenas na concepção, mas muito antes disso, na eternidade, Deus já amava cada um de nós. E talvez seja difícil para a gente falar sobre alguns temas que são levantados quando nós falamos de feto no ventre. Um deles talvez sejam abortos. Abortos espontâneos, abortos que muitas vezes acontecem sem que nós viemos planejar, obviamente ninguém planeja isso. Mas sabe o que isso traz de consolo para nós? Que mesmo estes, que pela soberania de Deus estão mais aqui, não puderam ser ali concebidos de fato mesmo, vir aqui à existência, eles já foram amados pelo Senhor. Deus já os amou. É assim que o Senhor consola as pequenas crianças que com 2, 3 anos também perdem suas vidas.
É assim que Deus nos consola, quando nós olhamos para a existência de toda e qualquer pessoa e sabemos que se nós estamos aqui, é porque o amor de Deus, dia após dia, à medida que nossos dias são contados, à medida que a nossa vida vai se desenvolvendo, nós estamos dia após dia recebendo amor e amor e amor. Mas não só isso. O relato de Jeremias mostra para nós que Deus não, ou melhor, nós não escolhemos a Deus antes que Ele mesmo nos escolha. Isso é graça, meus irmãos. Porque o texto vai dizer para nós que antes de Jeremias ser formado num ventre, eu o escolhi. A gente olha para a nossa vida de fé e eu quero fazer um exercício. Lembra do dia que você creu em Jesus? Talvez faça muito tempo. Lembra do seu batismo? Lembra do dia que você professou a sua fé pela primeira vez? Lembra do momento onde você se dobrou diante do Senhor e falou assim: eu quero Jesus. Eu quero servir a Cristo. Eu quero entregar minha vida verdadeiramente a Jesus. Lembra desse dia? Eu quero dizer para você que muito antes de você tomar qualquer decisão, Deus já havia planejado esse momento. Deus já havia planejado o momento em que você o encontraria. Sabe por quê, meus irmãos? Por mais que a gente não perceba, nós talvez pensamos que nós estamos indo até o Senhor apenas pela nossa própria vontade. Mas o Evangelho é uma mensagem que nos atrai, como um imã. E nós estamos sendo puxados de maneira graciosa e amável. Não para vivermos de maneira passiva, mas em missão. E é isso que Jeremias está sendo chamado. Quando nós falamos de um amor que nos elege soberanamente, de um amor que nos escolhe no ventre, de um amor que nos capacita, nós estamos falando de um amor que não está aqui apenas para tornar você alguém que recebeu um passaporte para ir para o céu, mas alguém agora que vive em amor, e viver em amor é viver em missão, em nome de Deus, para a obra de Deus e para a glória de Deus. Porque é isso que Jeremias, no ventre, já havia sido designado para ser. Eu, antes de nascer, o separei e o designei para quê? Profeta às nações. Já parou para pensar nisso? Você é um adolescente recebendo uma vocação de ser voz profética de Deus para os povos. Isso aqui não é para desanimar você, se talvez você faça coisas aos olhos humanos menores do que isso. Sabe o que isso traz para nós, meus irmãos? Que quando Deus nos chama, Ele não nos chama apenas para que a gente tenha realização pessoal. É muito triste quando a gente entende que a igreja é um local de realização pessoal. A igreja não é para isso. Você não tem que estar aqui para se realizar. Você não tem que estar aqui para se sentir bem por se sentir bem. Você tem que estar aqui para entrar na esteira da redenção e ser um instrumento nas mãos do Redentor Todo-Poderoso. Jeremias é alguém que foi chamado justamente porque ele foi amado desde a eternidade. Mas esse amor é um amor que nos impulsiona. Em 2 Coríntios capítulo 5, Paulo mesmo diz que o amor do Senhor nos constrange. E a ideia no grego ali é que o amor do Senhor nos empurra. Não é um constrangimento que deixa a gente passivo. É um constrangimento que nos faz se mover. O amor de Deus é isso, meus irmãos. À medida que nós sabemos que somos amados, nós somos cada vez mais encorajados a evidenciar amor através de nós, para que outras pessoas desfrutem desse amor. E Jeremias está sendo chamado para isso, para ser um profeta para as nações. E isso mostra para nós o quê? Que todo cristão tem um chamado. Toda pessoa que recebe a vocação de ser povo do Senhor, recebe também uma vocação particular, de viver em nome dEle, para a glória dEle. Não existe idade para isso, tá? Não existe aposentadoria no serviço ao Senhor. Talvez seus dias estejam mais avançados e você seja alguém que já trilhou muito tempo com Jesus. Grava uma coisa na sua mente aqui. Se tem fôlego de vida, ainda tem muita coisa a fazer em nome de Deus. Em ser testemunha para aqueles que estão vindo. Em ser voz de sabedoria para os pequeninos. Deus continua chamando você, que é mais velho, a servir em nome dEle e ser um canal de graça e amor. Mas nós temos uma segunda lição, meus irmãos. Se Deus nos amou na eternidade, Deus também nos chama, apesar das nossas limitações. Porque a resposta de Jeremias, ela é um tanto quanto comum a nós, né? Olha o que o texto do verso 6 vai dizer. Mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Jeremias sabia o que Deus queria fazer com ele não era bobo. Ele sabia que era uma coisa muito grandiosa. Ser um profeta para as nações. No entanto, mesmo depois ele receber o chamado divino, ele ainda continua sendo um candidato hesitante. Ele ainda fica, não sei, não quero, porque olha como é que eu sou. Isso te lembra alguém? Ou alguns? Ou talvez vocês mesmos, não é?
A gente muitas vezes, quando recebe coisas grandiosas da parte de Deus, a gente terceiriza, né? Não, eu não. Chama o fulano de tal, porque o fulano de tal ele é mais capaz, eu não sou. Não, isso aqui é coisa para pastor. Tem uma história que eu acho que eu contei aqui num sermão que eu preguei aqui, talvez o pastor Guilherme vai lembrar, em João capítulo 13, do livro Instrumentos nas Mãos do Redentor. É um livro de aconselhamento bíblico onde, resumidamente, conta a história de em um determinado momento, um testemunho de um irmão, ele era um diácono, e os diáconos aqui é para encorajamento no dia de vocês hoje, tá? O diácono, ele vê um homem que está totalmente desesperado na rua e procura ele. Ele pega esse homem e não sabe muito o que fazer, e ele liga para o pastor e fala, isso era por volta das 2, 3 da manhã, pastor, pelo amor de Deus, eu estou com um homem aqui que está desesperado, o pastor já está tudo bem, eu vou levar na sua casa ele agora, tá bom? Aí o pastor, que é o autor do livro, fala assim, ó, você sabe bem, né, meu irmão, como é que é? Aí o pastor vira e fala assim, ó, do livro, tudo bem, meu irmão, vou fazer o seguinte, ó, vamos orar aqui agora, eu vou orar para que o Senhor dê graça ao irmão, para que o irmão possa exercer aí o serviço ao Senhor, né, agora que veio até você. Não, pastor, mas tal, ele fala, não, chegou até você, meu irmão, você que tem que ser usado, e amanhã você me dá um relatório. Ele conta esse relato justamente para trazer o que para nós? Nós temos sempre uma tendência, e eu sei que eu estou numa posição não tão favorável para falar isso, mas de terceirizar todo o serviço que vem até nós ao corpo pastoral. Aqueles que aos nossos olhos são os que são aptos para o serviço ao Senhor. Meus irmãos, nós somos tão incapazes quanto vocês para muitas coisas, mas o que o Senhor nos lembra sempre, e eu quero lembrá-los de vocês, é que o poder nunca está em nós. A graça para o serviço ao Senhor nunca está num título que nós recebemos, na faculdade de teologia que nós fazemos, muito pelo contrário, está justamente e primordialmente na disposição do nosso coração em sermos usados pelo Senhor. Jeremias é alguém que revela um mal que é meu e que também que é seu, que é olhar para nós e sermos hesitantes. Mas é interessante que esse senso de inadequação, de não nos encaixarmos, ele pode ser benéfico. Quando ele parte de uma leitura que nós fazemos de nós mesmos, que nós somos pobres de espírito, que nós somos fracos, que nós somos pecadores, que nós necessitamos de graça, esse sentimento tem que de fato pairar sobre nós, porque é o que traz para nós a verdadeira humildade. Mas muitas vezes, nós hesitamos em servir ao Senhor, porque olhamos para as nossas limitações e damos uma desculpa que é traduzida como uma falsa humildade. E por que falsa? Porque melhor seria se chamasse de falta de fé. Sabe por quê? Porque o que Jeremias tem é justamente isso, falta de fé. Mas como é que Jeremias tem falta de fé? Talvez você se lembre de alguns exemplos que a gente tem na Bíblia. Isaías, semana passada vocês tiveram, não é? No capítulo 6, Isaías entra no templo e ele vê a glória do Senhor. E a expressão que ele diz para si mesmo é: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. O que priva o exercício de Isaías é a sua retidão, é o seu pecado. Ele se considera um pecador e o seu pecado o priva de receber uma missão. Não é esse o caso de Jeremias. O caso de Jeremias é conforme nós vemos em Êxodo capítulo 4, Moisés. E é o mesmo discurso, você lembra muito bem? Eu não sei falar muito bem, eu não vou conseguir me expressar muito bem. E nós vemos de maneira incisiva Deus encorajando justamente Moisés. O ponto é o mesmo para Jeremias. Só que o grande problema de Jeremias é que ele está desconsiderando Deus da equação. Porque o grande ponto, meus irmãos, é que Deus chama Jeremias sabendo quem ele é. Deus não está sendo pego de surpresa quando nós externamos nossas inquietações quanto às nossas incapacidades. Às vezes a gente pensa que assim, deixa eu falar para o Senhor, senão Ele não vai saber que eu não sei falar. Deixa eu falar para o Senhor, senão Ele não vai saber que eu não sei fazer. Deixa eu falar para o Senhor, porque eu sou muito incapaz de fazer isso, e Ele tem que saber para que Ele possa procurar alguém melhor. Meu irmão, Deus já sabe todas as nossas limitações, todas as nossas incapacidades. E sabe o que isso nos mostra? Que Deus não precisa de nós. Deus não precisa de você, viu? Deus não precisa de mim. Deus não precisa de nenhum de nós aqui, mas Ele nos quer. Isso é graça. Deus não depende de forças humanas para realizar seus propósitos, mas Ele quer nos usar. Ele quer nos usar ainda assim. Ele quer que a sua vida, em todas as suas fraquezas, seja usada em nome dEle. Ele deseja que você, de fato, seja alguém que não está aqui para supervalorizar as suas limitações.
de olhar para você e olhar para os seus problemas e dificuldades e carências de maneira grandiosa. Pelo contrário, olhe para a providência. Porque a providência de Deus, meus irmãos, ela não é apenas o cuidado de Deus com a sua vida, mas é também a forma como Deus conduz seus passos de maneira frutífera no reino dele. Deus está agindo em nós, não apenas nos guardando, mas potencializando a graça que está em nós, não apenas para nos salvar, mas para nos santificar, para nos capacitar em missão e para usar a minha e a sua vida, apesar das nossas limitações, em nome dele. A segunda lição que nós temos aqui é essa, que Deus nos chama apesar das nossas limitações. E eu quero que você saiba que, querendo ou não, cada uma das lições estará sempre ligada à primeira, porque você é amado desde a eternidade. Tudo que Deus faz em nós e através de nós tem como fundamento amor. Mas nós temos a terceira e última lição. A primeira é que Deus nos ama desde a eternidade. A segunda é que Deus nos chama apesar das nossas limitações. Mas a terceira é que Deus nos usa como instrumentos para a sua glória. Olha o que o texto vai colocar para nós depois que Jeremias é relutante quanto a receber o seu chamado. Veja o que o verso diz no verso 7. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhes ordenar. Não tenham medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo. Vamos dar uma pausa aqui. Um dos principais dilemas que nós temos no exercício ministerial, ele é sempre fruto de uma perspectiva errada a respeito da vida de fé. Sabe o que significa? Muitas vezes você olha para a sua vida com o óculos errado. Olha com um óculos muito horizontal. A gente olha para as nossas limitações aqui, as nossas fraquezas e os nossos temores. Com quem nós iremos falar, quem nós iremos instruir, quem vai nos ouvir. E a gente muitas vezes tem esse sentimento alimentado de incapacidade pelo um temor de homens, pelo um temor de pessoas, pelo medo de pessoas tão pecadoras e carentes como nós. Isso é uma questão de perspectiva, meu irmão. A vida do crente, ela não é uma vida horizontalizada. Ela é uma vida que só é horizontalizada, a gente só lida com os nossos relacionamentos terrenos, porque nós temos uma fundamentação vertical, olharmos para o Senhor. Em Colossenses capítulo 3, o que o apóstolo Paulo fala para nós? Portanto, já que nós ressuscitamos com Cristo, mantenham o seu pensamento nas coisas que estão no alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. É o apóstolo Paulo nos convidando, já que nós somos novas criaturas, a termos uma mentalidade que está lá nos céus. E não está nos céus de maneira subjetiva. Como assim está no céu? É de estar de fato consciente de que nós temos um rei, que está no trono à direita de Deus Pai. E esse rei é aquele que conduz a nossa jornada de fé. Logo, meu irmão, não existem homens que possam se levantar contra o nosso Senhor Jesus. Não existem temores aos nossos olhos que sejam maiores do que a graça do próprio Rei dos Reis através de nós. O ponto de Jeremias é que ele tem uma perspectiva humana para olhar para as coisas. E o que o texto está colocando para nós é que o próprio Deus o encoraja colocando que você vai, através da minha ordem, e falará às nações. Mas veja o que o texto diz a partir do verso 9. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora ponho em sua boca minhas palavras. É o próprio relato de Jeremias mostrando para nós que aquilo que Deus nos chama a fazer, Ele nos dá todas as condições possíveis para que seja feito, meu irmão. O encorajamento que nós devemos ter não deve estar em nossas mãos, mas no Deus que nos chama. O relato de Jeremias é um convite para lembrarmos de que somos amados, de que apesar de nossas limitações nós somos usados, e de que o que importa é aquele que nos chamou. Se Ele nos chamou, nós teremos tudo em nossas mãos para poder servi-lo. Tudo que em nossas mãos para podermos servi-lo. O texto continua. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos. E aqui é uma espécie de expressão profética mesmo. Você receberá autoridade para falar em meu nome. Quando você falar às nações, será como se eu estivesse falando. É essa autoridade que você recebe. E ele continua. Para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Aqui são os momentos um tanto quanto difíceis para ler livros proféticos, não é?
Está indo muito bem até ele começar a misturar com as plantas da minha avó, da minha mãe e todas as coisas do dia a dia que a gente vê aí. Mas o grande ponto aqui é que, como nós vimos no início, o relato de Jeremias é caracterizado pela mensagem de um profeta à nação de Judá, mas também a todas as nações. Todas aquelas nações que também estavam debaixo de idolatria. E a expressão aqui, trazendo a ideia de arrancar, de despedaçar, arruinar, destruir, depois edificar e plantar, é de que a mensagem que Jeremias tem é uma mensagem que é uma faca de dois gumes. É uma mensagem que nos apresenta tanto julgamento quanto esperança, tanto juízo como graça, tanto provisão e restauração, quanto julgamento e justiça de Deus. E eu não sei você, mas tem uma mensagem que talvez seja mais fácil da gente poder colocar aqui de uma maneira resumida. Sabe o que é? O Evangelho. A mensagem do Evangelho é isso, meu irmão. A gente pensa que o Evangelho é apenas uma mensagem de graça? Não, 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 não. O Evangelho é uma mensagem de julgamento também. O Evangelho não é apenas uma mensagem de redenção, é uma mensagem de justiça também. É por isso que sempre quando um pregador está, a despeito de qual igreja ele está, pregando para quem ele estiver, a pregação não tem sucesso apenas quando há convertidos. A gente às vezes pensa assim, né? Puxa vida, não se converteu ninguém, então a pregação não deu certo. Quem te disse isso? A pregação é uma mensagem de redenção para aqueles que creem e de juízo para aqueles que rejeitam o Filho do Homem. E o ponto aqui é que Jeremias está aqui trazendo para nós uma espécie de mensagem evangelical. Porque é uma mensagem para que os povos se dobrem ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas aqueles que não se dobrarem receberão a justiça de Deus sobre as suas vidas. E é isso que acontece com o povo de Israel. Por que o povo de Israel depois vai para a Babilônia? Porque os babilônios são muito fortes? Não, muito pelo contrário. Os profetas nos dizem que os próprios babilônicos, eles são mão de Deus. É Deus exercendo o seu juízo sobre a desobediência daqueles que arrumaram postes e ídolos para si. Se vocês lembram muito bem, é assim que a lei de Deus foi dita por meio de Moisés. Ponho diante de vocês dois caminhos. Se me obedeceres, terão a minha bênção. Se me desobedecerem e não me guardarem, terão a maldição. E é isso que o povo colhe, pela desobediência. E, meu irmão, o chamado de Jeremias é mostrar para nós que é isso que Deus nos chama a fazer. A sermos instrumentos de sua mensagem. À medida que nós proclamamos esperança, para que seja plantado e edificado no coração das pessoas fé, confiança, para que o Espírito de Deus faça com que venha germinar em nós obediência. Só que ao mesmo tempo, quando não acontece isso, nós estamos cavando nossa própria cova e nos tornando justamente culpados do pecado que nós temos e merecedores da condenação eterna do Senhor. Eu não sei se você sabe, mas Jeremias, ele é o profeta que o nosso próprio Senhor Jesus é identificado no Novo Testamento. Quando Jesus é perguntado em Mateus capítulo 16, o que dizem acerca do Filho do Homem? Os discípulos respondem, alguns dizem que você é Jeremias, João Batista ou até algum dos profetas. Você já se perguntou por que Jesus é identificado como Jeremias? O profeta chorão. Talvez porque Jesus também era identificado pelas suas dores, o homem de dores. E Jesus é aquele que veio trazer uma mensagem também de destruição. Destruam esse templo e eu o construirei em 3 dias. E João diz para nós que ele se referia ao seu próprio corpo. Sabe por quê? Jeremias é para nós uma espécie de introdução do que Jesus é de maneira definitiva. Aquele que vem realizar o julgamento da terra, mas que em si mesmo vem trazer para nós uma vida frutífica, ao qual ele vai edificar e plantar. Meu irmão, o que Jeremias nos ensina afinal de contas? Ele nos ensina que o amor redentor do Senhor vem fazer isso. Capacitar e escolher pessoas limitadas como nós, para fazermos coisas grandiosas no nome dEle. Mas não coisas aleatórias. Fazermos aquilo que contribui para o avanço do seu reino nesse mundo. Mas antes que isso ocorra, a gente tem que ser igual o Frodo, do início da nossa reflexão aqui. Olhar para nós mesmos e nos sentirmos como incapazes. Como pessoas que são pobres de espírito. Que não temos nada em nossas mãos para poder obedecer realmente ao Senhor. Mas é justamente aí, quando a gente se apresenta com nada nas mãos, que a graça de Deus opera em nosso favor. Pois é quando nós somos fracos que nós somos fortes. Pois é em nossa fraqueza que o poder de Deus atua em nós. E nós nos tornamos assim mensagem para esse mundo. Uma mensagem que prega justamente a queda da Babilônia.
Uma mensagem que prega a queda dos ídolos, mas que traz esperança no Filho do homem, Jesus Cristo. Um homem de dores, mas que veio trazer para nós essa verdade de que você é amado, chamado por Deus, para viver como instrumento para a glória dele. Amém? Quero orar pela sua vida, abaixe sua cabeça e vamos orar em nome do Senhor Jesus.